A gente vai começar a nossa reflexão desse bimestre com a vontade. Então, a gente sabe que a vontade, das três qualidades principais, é a menos explorada, a menos comentada, né? Buda trouxe para a gente um exemplo de luz, o Cristo trouxe um exemplo de amor, e a nossa sociedade ainda confunde bastante o que é vontade, né? Com força de vontade. O Assagioli, que é quem escreveu esse tratado, esse documento, esse trabalho sobre as leis e princípios da nova era, tem um livro muito legal que se chama O Ato da Vontade. E aí ele pega um pedacinho disso e coloca aqui. No Ato da Vontade, ela é melhor explicada e ele amostra de diversas partes, né, com diversos aspectos que fazem a gente se conscientizar um pouco melhor, mas aqui já vale o início da nossa reflexão, e, e aí é importante a gente falar bastante sobre ela, tá bom? Então vou fazer a leitura, vocês podem me interromper a qualquer momento. À vontade. Geralmente se reconhece que a ação efetiva no mundo depende do uso da vontade. Ela é necessária para produzir resultados, para mudar as condições existentes, para construir e criar. Há obstáculos a serem superados, dificuldades a serem vencidas, oposições a serem enfrentadas e contrabalançadas. E tudo isso requer a aplicação da energia da vontade. Então, comumente, né, a gente enxerga a vontade como essa força. E aí a gente vai ver como ela se relaciona com a consciência, né? A gente vai entender também por que que ela é das três qualidades a menos falada, porque a humanidade, a gente ainda não desenvolveu tanto essa qualidade, a gente vai reconhecer que a vontade é uma qualidade transpessoal, né? Vamos lá. O mesmo é verdadeiro a respeito da ação interna. A energia mais poderosa existente nos mundos internos, que subjaz a todas as outras e as torna efetivas, é a vontade. Mas, se tentarmos avançar nessa suposição óbvia para uma clara compreensão da natureza, das qualidades e dos corretos usos da vontade, vamos nos perceber perdidos. Sobre esse assunto vital e importante, a psicologia moderna ajuda pouco. Em geral, ela ignorou ou negligenciou esse poder e função centrais do ser humano. Se voltarmos para a filosofia em busca de uma definição, nos deparamos com visões diversas e conflitantes. A grande quantidade de discursos sobre liberdade ou não liberdade da vontade encobriu e deixou em segundo plano a questão fundamental de sua natureza, a consideração de seus usos e o desenvolvimento e aplicação de suas técnicas. Então, no próprio campo da psicologia, a gente vê pouco estudo, no próprio campo da filosofia, a vontade está mais relacionada com liberdade ou não, né? De se exercer. Então, a gente tem muito pouco sobre isso. Hoje em dia tem também alguns autores que falam, mas eu estava até outro dia lendo um livro e o autor falava sobre por que que às vezes a gente não consegue implantar projetos, metas, e ele fazia uma alusão à vontade, mas à força de vontade.
e ele fazia uma analogia com o fato de, às vezes, a gente não estar num ambiente adequado. E fazia até sentido para mim o que ele escreveu. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando. Eu falei, olha só, né? Aí você tira o poder de realização do indivíduo, né? Você coloca para o ambiente. E aí, do ponto de vista consciencial, isso é bastante danoso, né? Porque tira o poder do ser, né, de cada um. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Ato da Vontade, o Assagioli fala o quanto a gente deve se dedicar para cada etapa da vontade. Então, para a escolha sobre onde atuar essa vontade, depois para o gerenciamento, né, para o acompanhamento. Então, ele traz tudo para a gente, para o indivíduo. Então, isso é consciência, né? Quando a gente tira de nós e coloca no ambiente ou no grupo, perde-se um pouco esse aspecto. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu não estou querendo criticar o autor, mas eu estou dizendo que realmente há ainda muita confusão e muita dissociação da vontade com a consciência, que o Assagioli faz muito bem isso no livro O Ato da Vontade. E aqui ele fala um pouquinho também. Alguém tem alguma partilha, alguma coisa que gostaria, alguma dúvida, algo que gostaria de compartilhar com o grupo? Seguimos então. Felizmente, entretanto, tal como no caso da eletricidade, não é necessário conhecer a natureza essencial da vontade para tornar-se ciente de sua realidade e poder e ser capaz de fazer uso dela. Então, embora a gente não saiba tantas teorias sobre a vontade, a gente sabe que ela existe e que a gente usa em alguns momentos, né? A vontade é algo que vivenciamos diretamente e percebemos fundamentalmente. É uma daquelas coisas que carregam sua própria evidência e não precisam de prova ou demonstração. Pode ser comparada à consciência e experiências estéticas. A percepção intuitiva, ele vai explicar agora, né? A percepção intuitiva e a apreciação da beleza são capacidades ou dons primários, independente de todas as teorias estéticas. Então, a mesma coisa que ocorre com a vontade, né? O mesmo vale para o despertar e o funcionamento da consciência ética. Pode-se dizer que a apreensão intuitiva do bem por um ser humano independe de qualquer formulação de normas, códigos ou teorias de moralidade. E é assim também com a vontade. Podemos iniciar, portanto, com esse fato fundamental de que sabemos que somos seres dotados de vontade, capazes não só de conhecer, sentir, imaginar, amar, mas também de querer. A partir dessa premissa, podemos avançar para a questão prática de como usar melhor essa preciosa habilidade ou dom. O primeiro requisito é um claro reconhecimento das várias fases da vontade. Elas podem ser enumeradas como segue. Então, aquilo que eu falava, que ele fala melhor no livro, mas aqui ele já demonstra de um jeito bem claro para a gente, né? Então, vamos lá. Ele vai explicar depois cada um, eu vou ler corrido aqui, e depois ele vai explicar melhorzinho. Então, a primeira fase é propósito, meta ou objetivo e sua avaliação e motivação. Segunda é a deliberação e consideração. Terceira, escolha e decisão. Quarta, afirmação.
que é a expressão da vontade de alcançar esse propósito. Comando, uso de imperativos, como que, faça-se, assim seja, amém. A gente vê isso muito nas invocações, como a própria grande invocação, né? Planejamento, elaboração de um programa definido de ação, escolha dos meios de implementá-lo em suas várias etapas, como, por exemplo, um planejamento de curto ou longo prazo. E o último, execução, direção e projeção das várias energias necessárias para materializar o plano pelo uso das técnicas apropriadas. Então é aquilo que eu dizia, né? Ele traz um olhar mais técnico sobre a vontade. Então, embora a gente reconheça a vontade como uma força em nós, quando a gente tem mais consciência, a gente consegue manejá-la melhor, controlá-la melhor, utilizá-la melhor. Então, esse é o objetivo desse tratado, né? Tanto do ato de vontade que a Sajola escreveu, quanto desse módulo aqui do nosso curso de meditação criativa. Então, vou ler o primeiro, tá bom? Propósito. Essas 6 etapas são como elos de uma corrente. Embora atos de vontade importantes mereçam uma execução cuidadosa, passo a passo, de cada etapa, em muitos casos práticos, uma etapa pode receber menos tempo e pensamento do que outra. Claro, ainda mais que a gente não se conscientiza sobre elas, né? A primeira e principal característica de um ato de vontade é a existência de um propósito a ser alcançado, uma clara visão de uma meta ou objetivo a ser atingido. Mas isso não é suficiente em si mesmo. Então, esse é o mais comum para a gente, né? A gente tem um sonho, uma meta, um objetivo a alcançar. Então, aí a gente, em geral, também dedica pouco tempo nisso. A gente vislumbra algo e já começa a colocar nossa energia nisso. Aí ele diz, né? O objetivo ou propósito deve ser avaliado. E nossos motivos para almejá-lo devem ser examinados. O que acontece em geral é um impulso, né? A gente vê algo, a gente deseja algo na maioria das vezes e coloca então a nossa energia emocional, motivacional para alcançar. Então aqui já tem um ponto que a gente deve avaliar antes, que é primeiro, né? Qual que é a nossa motivação? Por que a gente quer isso tanto mesmo? Né? Então, esse é um ponto importante. Aqui temos que tentar ganhar consciência de motivos inconscientes, tanto quanto de motivos mais facilmente reconhecíveis. Então, aquilo que é evidente, a gente vai fortalecer através da deliberação. Agora, muitas vezes, a gente tem motivações inconscientes. E aí a gente, com certeza, não vai ter a força, o ganho necessário para mantê-los, porque a gente nem tem consciência do porquê a gente quer. Então, percebe como é fácil a gente se desviar dessas metas, ou então ter a nossa atenção tomada por outros estímulos, por outros impulsos? Fica claro essa primeira etapa, a importância dela? Esse escrutínio é importante, pois resultará num reconhecimento muito mais profundo do que tensionamos e também ajudará a despertar a energia psicológica que tem que ser posta em ação para que um objetivo seja alcançado. A menos que a dinâmica do motivo seja adequada e usada, pode não haver ímpeto suficiente para realizar o propósito, ou seja, a gasolina vai acabar. Aquela motivação inicial, ela vai se perder em meio a tantos outros estímulos e impulsos que a gente tem.
ela permanecerá um sonho ou uma ideia acadêmica. Nunca será realizada plena ou verdadeiramente. Em outras palavras, não levantará voo. E isso é muito ruim, porque gera uma sensação de frustração, de incapacidade. Faz a gente ir deixando pouco a pouco de investir a nossa energia, a nossa vontade em novos empreendimentos, porque vai vir essa lembrança do fracasso, né, da frustração, que são coisas doloridas para a gente. Então é super importante a gente dedicar um primeiro momento para essa etapa do propósito, para reconhecer qual é a natureza dessa motivação para a gente fazer algo. Tudo bem até aqui? Alguma experiência a ser compartilhada? Tá, então vamos para o segundo. A segunda e super importante etapa é a deliberação. Deliberação significa debate, discussão, consideração, reflexão, ponderação. Nesse contexto, usaremos o termo para significar o exame e a ponderação de motivos. Motivos são incentivos para a ação. Motivação é isso, né? Mas eles dependem, por sua vez, dos objetivos e de sua avaliação. Aqui, a honestidade para conosco é necessária para descobrir os reais incentivos que nos impelem à ação. É fácil a gente se enganar a esse respeito, porque frequentemente desejos pessoais ou impulsos inconscientes se fazem passar por motivos pseudo-racionais ou idealistas. Então, num primeiro momento, a gente precisa pensar, né, reconhecer o propósito. Ainda assim, às vezes, a gente tem esses motivos pseudo-racionais ou idealistas. Então, às vezes, nesse primeiro momento, talvez a gente até pense um pouquinho e a gente perceba aí alguma motivação um pouco mais consciente. Mas ainda assim, vale a pena aprofundar nessa deliberação, nesse processo de observação, reflexão, né? Com bastante franqueza. A ciência disso e a discriminação quanto aos nossos motivos são essenciais. Pois quando a vontade é usada para propósitos egoístas e separatistas, ela tem efeitos destrutivos. E quanto mais forte a vontade, piores são os resultados. Então, além da gente observar melhor o nosso propósito, é muito importante pensar nessa motivação, porque se a gente colocá-la em prática e a motivação for egoísta, a gente vai produzir dor. Não, em alguma medida, pode trazer, num primeiro momento, pode trazer realização para a gente, para o nosso grupo, para o nosso país, pode até fazer sentido, mas se for um ideal separatista, vai produzir dor. Claro que eu vou fazer uma comparação aqui desmedida, né, com a proporção errada, mas ainda assim vale a pena para a gente ter isso em mente. Não quero ser dramático, mas vale a pena. Por exemplo, se a gente for pensar na motivação alemã para a Segunda Guerra, né? Então tinha até em alguma medida algum sentido buscar o aperfeiçoamento, buscar a perfeição, mas quando você coloca isso para aquele grupo fazia muito sentido, né? Mas quando você coloca toda essa potência que foi empregada de uma forma absolutamente separatista, né, no sentido do que é melhor e do que é pior, veja, né, com pessoas com uma vontade muito forte, mas veja o que aconteceu, né, os danos que foram trazidos para o grupo maior que é a humanidade. Então, para aquele grupo pequeno, fazia sentido em alguma medida, né? Mas com essa motivação basicamente egoísta,
egoísta não só do indivíduo, mas do grupo, olha o quanto de dor a gente teve no mundo, né? E isso eu estou citando um exemplo só, tem vários outros, né? Mas é só para a gente entender como, às vezes até faz sentido, mas o quanto vale a pena a gente aprofundar essa deliberação para que a gente realmente observe quais são as motivações e se elas são para o bem do maior número possível de pessoas, se elas estão aí pautadas ou baseadas na separatividade ou na busca pela unidade, pelo bem comum. Esse perigo é tão real que todo ensinamento sobre o desenvolvimento da vontade deveria iniciar com esse sério alerta. Também deveria ser compreendido que os efeitos destrutivos de uma vontade usada egoisticamente não afetam apenas as outras pessoas, mas, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, reagem sobre o autor. Há uma lei inexorável de causa e efeito, baseada no princípio da harmonia e equilíbrio, segundo a qual o efeito de toda ação retorna como um bumerangue para aquele que a iniciou. Então a gente sabe disso, né? Contudo, o treinamento da vontade é não apenas justificável, mas muito necessário. Frequentemente, aqueles que são bons e corretamente motivados têm uma vontade fraca e que não sabem como usar. Então a gente vê que a maioria das pessoas mais altruístas são muito dóceis e não usam essa força. Às vezes parece que é até ruim a gente usar a vontade. Não, deixa, vamos fazer assim, vai dar certo, vamos tentar de outro jeito, tem o tempo de Deus. Aquelas coisas todas, né? Que a gente ouve que tem também um fundo de verdade. Mas o Assagioli chama a atenção aqui que é uma qualidade que deve ser desenvolvida por todos, especialmente pelas pessoas mais altruístas, porque então a capacidade de realização delas vai ser muito maior. Uma boa vontade dinâmica, uma poderosa vontade para o bem em tais pessoas é especialmente necessária para contrabalançar os efeitos do incorreto uso da vontade por muitas pessoas que têm essa vontade forte, mas não têm um olhar para o coletivo. A descoberta das próprias motivações pode ser alcançada pela sincera autoanálise, que é, de fato, uma forma de meditação reflexiva dirigida para esse propósito. Então, como é importante, né, a gente refletir sobre isso. Esse é um exemplo interessante da interação e cooperação dos diferentes tipos de ação interna. A prática da meditação requer o uso de certa qualidade de vontade. E a meditação, por sua vez, nos ajuda a descobrir os motivos que impelem a ação e reconhecer aqueles que são bons e que são construtivos. Então, a meditação fortalece a vontade e a vontade, quando direcionada para a deliberação, também fortalece a prática meditativa. Mas não é suficiente ter corretos motivos e um objetivo de valor positivo para nós e que seja atrativo ou magnético. O objetivo deve ser atingível. E para julgar se ele é ou não, temos que considerar cuidadosamente e realisticamente tanto a situação existente, atual, o ponto de onde a gente está, e os meios que temos à nossa disposição. Então, essa é uma etapa também, esse é um ponto também dessa etapa de deliberação. Então, além de observar a nossa própria motivação, né, de uma maneira bem franca, é importante a gente perceber, é possível alcançar esse objetivo? Porque, de novo, também, né? Se for um sonho, vai gerar frustração. Então, a partir do ponto que eu estou hoje, com os recursos que eu tenho agora e os que são possíveis, vale a pena investir minha energia nisso? Ou melhor, esperar um pouquinho? Reconheço, é bonito, tem um propósito bacana, vai ser bom para todo mundo, mas não dá para fazer agora. Então, tem que ajustar a meta para aquilo que é possível ser alcançado agora. Então, nessa etapa de deliberação, também devemos rever
a necessidade e a urgência relativas dos vários caminhos de ação que são possíveis, bem como as condições que tornam essa situação especial e única. Tudo isso, de novo, pode ser chamado de uma forma de meditação reflexiva. Então a gente para aqui, né? No nosso próximo encontro, a gente fala sobre a escolha e decisão, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, porque só eu que falei, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que está reverberando, se vocês já tinham pensado na vontade dessa forma. Eu sei que a gente, como grupo, na época da pandemia, o Ti fez um estudo sobre vontade baseado na professora Lucilena Galvão, eu fiz um baseado no livro do Assagioli. Então, talvez vocês tenham ouvido já falar nisso, talvez a partir das suas próprias leituras, buscas internas. Mas, enfim, eu queria saber como é que está reverberando e como é que é esse tema para vocês. Vou pegar uma água, tá bom? Podem ir falando que eu estou ouvindo, que minha casa é muito grande, então eu consigo ouvir aqui do lado. Oi, pessoal, bom dia. Eu estou aqui refletindo que vai muito ao encontro da nossa constante habilidade de é, nos auto-observarmos cada vez melhor, né? A auto-observação para ser mais possível de encontrar esses processos, né? O próprio propósito e depois a deliberação e conseguir de alguma forma separar os impulsos e talvez ter um pouco mais de clareza sobre esses processos. Então, a observação mais consciente acho que vai dar um pouco de insumo para a gente conseguir ficar um pouco mais próximo do que seja efetivamente a vontade. Sim, muito bom. A Tati escreveu aqui. É bem sutil essa análise, mas concordo com o Tim. Tati tá rouquinha, né, Tati? Não sai a voz. Tá dica. Eu acho que chama atenção para mim observar melhor nesses fatos todos, né? Esses pontos. A gente vai ver depois, mais para frente, como abre, expande a nossa consciência, né? A gente observar cada etapa e como a coragem é um fator essencial no caminho do desenvolvimento, né? A gente ter coragem de olhar para as nossas motivações, ter coragem de se observar, de dar um primeiro passo, muito interessante. Embora já tenha sido abordado o tema, a interpretação nesse texto amplia a compreensão, verdade. Obrigado, Edininha. Mais alguém? Vou parar